Oi, lindonas, tudo bem? Então, vim aqui me apresentar, falar quem eu sou e como está sendo a minha trajetória no mundo dos cílios, como abri meu estúdio com 3 meses de profissão. E quero compartilhar tudo com vocês, para que se vocês também tiverem alguma dica, alguma coisa, que a gente possa compartilhar e ter uma troca muito boa de informações e de experiências. Bom, me chamo Vitória, tenho 19 anos e sou da cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, cidade vizinha ali de Porto Alegre. Então, vou ser breve, eu não gosto de enrolação, detesto vídeo que fica enrolando. Então, eu sempre tive uma mente empreendedora, tá? Desde criança, ali por volta dos 9, 10 anos, eu sempre disse que eu não trabalharia de carteira assinada para ninguém e que eu teria minha própria empresa. Não sabia do que ainda, não tinha nenhuma noção, nenhuma ideia. Eu sabia que eu não queria trabalhar para ninguém de carteira assinada, porque eu via aquilo ali como uma escravidão, sinceramente. E eu não suportava a ideia de ter alguém mandando em mim. Então, eu sempre tive essa mente. Aí, quando eu tava ali por volta de 2019, eu comecei a vender doces. Eu fazia trufa, docinho, branquinho, brigadeiro e tava dando super certo. E depois de um período ali eu acabei parando, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas que era muito trabalhoso, dava muito trabalho. E eu não tinha muita paciência, apesar de gostar muito de ninguém reclamar dos meus doces. Dia 17 de março de 2020, eu fiz um curso de maquiagem, o meu primeiro curso de maquiagem. Decidi que eu queria ser maquiadora, que eu queria entrar na área, que eu queria empreender nessa área. Era uma coisa que eu gostava muito, gosto muito até hoje, mas com o tempo aí fui perdendo a prática, não ando mais treinando, saí da área. Eu fiz 4 cursos na área de maquiagem, eu gostava muito, mas era uma coisa que foi mais ou menos meio à pandemia que começou, então ninguém mais estava se maquiando, né? Eu tive a sorte ali de pegar uma semana boa, mas depois foi ladeira abaixo com a maquiagem. E aí eu pensei, bom, eu tenho que arrumar alguma outra coisa para fazer enquanto a maquiagem não vai me dar retorno. Porque apesar de a gente gostar muito do que a gente faz, a gente não pode ser hipócrita e nem incoerente de dizer que dinheiro não faz diferença, porque faz. E o melhor ainda é quando a gente consegue fazer algo que a gente ama e receber por isso, né? A gente tem conta para pagar, então não vou vir aqui dizer para vocês que eu também não pensava no dinheiro, porque eu pensava no dinheiro sim. Continuando. Em agosto, eu fiz um curso de design de sobrancelhas com a pretensão de agregar na maquiagem e também fazer um dinheirinho ali. E aí eu já estava de olho num outro curso, que era o de extensão de cílios. Em agosto, no dia 20 e poucos de agosto, lá, não lembro exatamente o dia, eu chamei uma profissional aqui da cidade no privado e falei, olha, tem interesse no curso, tal, tal, tal. Chamei várias pessoas, fiz orçamento com várias pessoas e a Ana, que foi a minha professora e hoje amiga, que me deu o curso, eu me identifiquei muito com ela, me identifiquei muito com os trabalhos, com o jeito, com as lives que ela fazia, com tudo. E decidi fazer o curso com ela. Dia 26 de setembro, eu concluí o curso e foram 2 dias de curso, tá? Era um curso que ensinava todas as técnicas, fio a fio, híbrido e volume russo. Então, eu pensava, né? Logo no primeiro dia de curso eu pensei, cara, como é que eu vou atender, né? Eu vou atender em casa, vou atender em salão, o que eu vou fazer? No dia 26 de setembro, eu fiz o curso com ela, concluí o curso e eu tinha me identificado muito com ela logo no primeiro dia. A gente tinha se dado muito bem pelas mensagens nesse primeiro mês aí que a gente ficou se falando. A gente se deu super bem, a gente conversava muito e a gente tinha se identificado realmente. No dia 26, que foi o dia que eu concluí o curso, ela olhou pra mim e falou: Tu não quer fazer umas modelos aqui e trabalhar comigo? E eu, oi? A minha professora tá me chamando pra trabalhar com ela. Comecei a fazer modelo. O mês de setembro inteiro foi só modelo. De setembro não, de outubro. O mês de outubro inteiro foi só de modelo. Eu cobrava R$ 50 a taxa de modelo. E, assim, foi surreal trabalhar com ela, foi muito bom. Eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio com ela, quase 2 meses. E aí ela teve algumas questões familiares, algumas coisas pessoais dela,
que ela não iria mais atender onde ela estava atendendo. E aí eu pensei, bom, eu não quero ir para um salão pagar porcentagem, porque as porcentagens aqui é de 30%, 40%, e é muito complicada a questão de horários, enfim. Fora que eu já tinha essa mentalidade de não querer ser mandada por alguém. Logo, se eu estivesse trabalhando em um salão, eu teria que obedecer às regras de outra pessoa. E não me passava pela cabeça isso. E a minha outra ideia, minha outra opção, era abrir um estúdio. Mas aí eu pensei, com que dinheiro que eu vou abrir um estúdio? Com que dinheiro eu vou fazer isso, Jesus? Me ilumina minha cabeça. Aí que eu peguei e decidi que eu iria abrir. Eu não tinha quantidade fixa de cliente. Eu não tinha cliente. As pessoas vinham pelo valor que era barato, de R$50, e só, né? As pessoas não me conheciam, as pessoas não sabiam quem eu era. Então, mais um motivo pra tudo poder dar errado, né? Mas, enfim, peguei, cogitei a hipótese de um empréstimo de R$5.000, mas se eu fizesse um empréstimo, os juros iam ser assim, ó, o olho da minha cara. E aí, o que eu fiz? Vamos lá agora para a parte que interessa, que vocês vieram aqui provavelmente por isso. O mês de novembro inteiro eu não atendi, não fiz nada, não tinha onde atender, não tinha o que fazer. Então, o mês de novembro eu fui planejando como que eu ia fazer isso. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu preciso de R$5.000 e eu vou te pagar, assim como eu pagaria qualquer outra pessoa. Ele concordou, me emprestou R$5.000 e eu fui em busca da sala primeiro. Fui comprando já alguns móveis, algumas coisas principais. A poltrona que eu atendia as clientes, eu já tinha ela, porque no estúdio que eu tava com a minha professora, eu comprei a poltrona. Porque pra mim, na verdade pra mim não era melhor, mas pras clientes era. Porque ficar na maca, as clientes sentem muita dor nas costas. Então, acabei comprando a poltrona por conta de conforto pra elas, porque fica melhor, assim, né? Na maca elas se mexiam muito, se contorciam muito, até porque eu demorava muito tempo. Então, um outro vídeo eu falo sobre questão de tempo, modelos, enfim. Mas, então eu peguei em novembro, comecei a procurar sala daí, né? Comecei a procurar as coisas, os móveis, as coisas. E aí, depois de tanto procurar, depois de ter ficado um mês parada, que pra mim era muito tempo, em dezembro, no dia 14 de dezembro, eu inaugurei o meu estúdio com aqueles R$5.000. E pra mim foi a maior alegria do mundo, assim, ter aberto aquele estúdio, ver que eu não ia depender de ninguém, que ia ser só meu trabalho que eu ia depender. Então, foi muito gratificante ver tudo aquilo ali acontecendo. Depois eu vou passar umas fotinhos aqui pra vocês, uns videozinhos, e mostrar um pouquinho mais do meu cantinho pra vocês. Não é algo luxuoso e também nem fazia questão de que fosse, porque o importante pra mim era ter um espaço pra mim trabalhar. Trabalhar em casa pra mim era fora de cogitação. Eu tenho meu pai, minha mãe, tem cachorro, a gente tá no meio de uma pandemia e isso seria muito mais arriscado, ficar trazendo pessoas aqui pra dentro de casa. Então, era fora de cogitação eu atender em casa. Aí, quando eu inaugurei o estúdio, eu tava com muito medo por eu não ter cliente, por eu não ter nada. A única certeza que eu tinha era que eu sabia agradar uma cliente. Desde que eu fazia modelos, eu dava um kit completo de higienização, eu dava numa sacolinha pretinha. Depois quero ver se eu deixo uma fotinha aqui pra vocês. Eu dava numa sacolinha pretinha, ainda 2 pras clientes. Botava um tubetezinho com uma fichinha de cuidados com a extensão enrolada dentro. A escovinha que eu usei na cliente ali dentro também, desse tubinho. E um líquido, um frasquinho com o líquido de solução de Johnson com água ali dentro e umas balinhas personalizadas de cílios. Dava um kitzinho assim bem completinho para elas higienizarem os cílios em casa, cuidar com todo o amor e carinho daquele trabalho que eu tinha feito, que eu tinha certeza que elas iam gostar, apesar de eu ser sempre assim insatisfeita com o meu trabalho e várias vezes eu ficar me julgando e a cliente muitas vezes se olhando no espelho se achando linda e eu tendo que disfarçar ali porque eu não gostei do trabalho, porque eu achei que eu podia melhorar muito mais. Mas isso é assunto para outro vídeo também. Isso foi uma coisa que eu tive que superar e que eu tive que passar, que é a parte do perfeccionismo. Mas, enfim, continuando.
eu inaugurei o estúdio no dia 14 de dezembro. No dia... Assim, ó, eu não vou lembrar exatamente os dias certos, tá? Mas eu sei que no dia 30 eu já tinha o dinheiro pra pagar meu pai e pra pagar as contas, tá? O dinheiro pra pagar as contas eu tive ali em 5 dias trabalhando. E aí, até o dia 30 foi o dia que eu consegui o dinheiro total pra pagar o meu pai e pra pagar todas as contas do estúdio. Aquilo ali pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu consegui pagar as contas, pra mim me tirou um alívio, me tirou um peso das costas. Claro que tem muito mais detalhes, né? Mas se vocês podem ir me perguntando, eu vou respondendo. Eu não vou lembrar de falar tudo aqui em detalhes pra vocês. Mas o principal foi isso, sabe? Eu não tinha cliente, eu não tinha experiência, eu não tinha nada. Eu só tinha coragem. E foi a coragem que me levou a abrir meu estúdio, sabe? Eu sei que muitas de vocês pode ser que tenham filhos, que tenham outras situações que talvez as impeçam de correr atrás disso nesse momento. Mas também queria dizer para vocês que ter um estúdio não é uma necessidade, não é uma obrigação. Isso vai de cada um. Tem muitas mulheres que estão muito bem atendendo em casa e que para elas é muito mais lucrativo e muito mais vantajoso, já que não tem que pagar aluguel, condomínio, luz, IPTU, de sala, né? De um gasto extra. Mas para mim era algo muito importante ter um espaço, ter um local para trabalhar e não depender de salão, não depender de atender em casa. Em janeiro foi um mês que eu faturei bem até, comparado a várias meninas que relatam que janeiro é um mês ruim. Eu faturei bem em janeiro. Lembrando que hoje eu tenho aproximadamente uns 6 meses na área, não faz muito tempo, faz bem pouco tempo que eu tô na área, ainda tenho muito para aprender e é o intuito do canal, aprender junto com vocês, mostrar o meu processo de evolução e mostrar como é meu dia a dia, como funcionam as coisas, como eu faço as técnicas, como é meu trabalho. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês em relação ao estúdio. E se é o sonho de vocês, corram atrás, tá? Que vocês vão conseguir, mas não tenham pressa. Vocês não precisam ter pressa para fazer as coisas. Eu tinha pressa porque eu não queria ficar sem atender e eu não queria perder o mês de dezembro por inteiro. Eu trabalhei ali só uns 15 dias de dezembro, nem isso. E é complicado, né? Quando a gente está iniciando numa área é muito difícil. Pra mim não tá sendo fácil ainda e eu duvido que um dia vá ser fácil, mas fevereiro também foi um mês muito bom pra mim, foi um mês onde eu faturei o dobro de janeiro. E se vocês quiserem, eu posso dar dica dos mimos, como eu recepciono as clientes, o que elas ganham, como que eu trato elas, os brindes especiais que eu tenho durante a semana. Eu posso falar sobre o que vocês quiserem, vocês podem deixar aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver. Me perdoem a iluminação, o áudio, não é dos melhores, mas o importante é começar. O importante é sempre a gente dar o primeiro passo e vencer nossos medos, nossas inseguranças, pra gente chegar onde a gente quer. Eu, por muito tempo, tive medo de julgamento, tive medo de muita coisa, principalmente por parte das pessoas, de algumas pessoas da minha família que cobram muito a questão da faculdade. E eu nunca pensei em fazer faculdade. Eu já pensei em ter profissões, sim, de veterinária, porque eu queria abrir minha clínica, de arquitetura, porque eu queria ter meu escritório, da área financeira, porque eu queria ser consultora pessoal, alguma coisa assim, da área de finanças. Então eu sempre tive se eu fosse fazer uma faculdade hoje, seria para empreender e não para trabalhar para alguma outra pessoa. Esse é o meu pensamento, essa é a minha visão, porque eu sinceramente não me imagino sendo mandada por alguém. Quero que vocês possam me dizer aqui nos comentários, se vocês quiserem, se sentirem à vontade, o que vocês acharam do vídeo. Sejam sinceras, deem like se vocês gostaram. E compartilha com alguma leste, alguma amiga que queira entrar na área, alguma amiga que tem alguma dúvida, que se eu puder responder, se tiver ao meu alcance, com certeza eu vou responder todas vocês. Então, muito obrigada por assistir até o final. E é isso. Se cuidem!